Boa tarde, Márcio. Você assistiu o jogo do Barra e Joinville aqui no Gigantão, né? Viu a pressão que está vivendo o Joinville, né? No intervalo, final do jogo também, muitas cobranças. Qual é a atmosfera que você imagina da Arena Joinville diante desse cenário do Jack e o Marcílio vivendo um bom momento também? Boa tarde. A gente teve a felicidade de poder estar em loco aqui, né? E ver a equipe do Joinville. E a gente sabe da pressão, e como é uma competição rápida, essa diferença de pontuação acaba gerando um certo tipo de pressão a mais. E para a gente também, a gente tem que usar isso de maneira positiva, né? É um jogo crucial. Se a gente sair com a vitória nesse próximo jogo, a gente abre 7 pontos de vantagem, faltando 3 rodadas. Então é uma excelente vantagem para essa altura. Então é trabalhar bastante essa questão emocional, chegar lá sabendo dessa pressão e tentar usar isso a nosso favor. Boa tarde, Márcio Coelho, Vinícius Krieger da Rádio Univale Web Catarina. Gostaria de te perguntar qual que é a sua expectativa para o confronto contra o Joinville. Será a sua primeira vez no comando do Marcílio Dias fora de casa e logo num clássico, né? Falar um pouco sobre esse jogo. A gente sabe da história, né? E sabe que é um jogo à parte, Marcílio e Joinville, e sabe da importância desse jogo para as duas equipes. Então a expectativa é de um jogo, um confronto, um duelo bem acirrado, bem difícil. Então a gente tem preparado para que a gente possa chegar da melhor maneira possível, preparado para tudo que a gente possa enfrentar lá. E feliz de poder... Jogos assim são excelentes para a gente, que nos motivam ainda mais. Boa tarde, Márcio. Mírio Krieger, da Rádio Univale e Web Catarina também. O time que iniciou o jogo contra a Chapecoense, tirando o Thiago Rubin, né? O Levi vinha lesionado. É provavelmente a tua formação ideal? E sabendo e reforçando de que os 11 jogadores reserva, que tu tem reserva, substituto, podem substituir a altura deles? A gente ainda está... A equipe ideal, e aí salientar o grande trabalho, né, da equipe que trabalhou para contratar, para montar o elenco, e agradecer a direção que nos deu a possibilidade. Então, a gente ainda... Foram 3 jogos, a gente ainda tem outros atletas que podem incorporar, então tem a possibilidade de ter algumas mudanças para que a gente encontre ainda... tem um ditado que fala, né? Time que está ganhando não se mexe. Eu acredito que time que está ganhando a gente pode melhorar, evoluir, e é isso que a gente tem tentado buscar no dia a dia. Tanto evolução coletiva, individual, mas também encontrar outras possibilidades de formações também. Márcio, boa tarde. O Marcílio jogou 3 jogos em casa e agora joga fora de casa. Muda o comportamento da equipe ou mantém o padrão? E o Joinville, na pressão que vem pela vitória, o Marcílio pode se beneficiar disso? Claro que eu não vou ser hipócrita dizer que não muda. É diferente jogar em casa com a atmosfera da torcida, mas o intuito é sempre que a gente oscile o menos possível. Que o comportamento em casa e fora, ele não tem essa tanta diferença, né? Então a gente vai procurar... tanto dentro como fora em casa, ter um padrão de comportamento. Claro que vai ser a primeira vez, a gente projeta algumas coisas, mas esperamos que a gente consiga manter, especialmente a intensidade e a organização. Pressão do Joinville. E a pressão do Joinville é usar isso a nosso favor, né? Quanto mais a gente conseguir prorrogar ou até sair na frente do placar, pode ser um ingrediente que vá nos dar uma vantagem muito grande. Márcio, ao fim do jogo contra a Chapecoense, o Silvio, capitão, concedeu uma entrevista à Rádio Univale e afirmou que havia sido um tempo distinto no segundo tempo em relação ao primeiro tempo do que foi apresentado o Marcílio Dias, né, dentro do jogo. Tanto que os 2 gols saíram no primeiro tempo e, analisando os números dos 4 gols do Marcílio Dias, 3 saíram, né, nessa primeira etapa. Gostaria de te perguntar, né, qual que seria o principal motivo por essa pequena queda de rendimento em relação à equipe apresentada no segundo tempo do que é apresentado no primeiro tempo dentro desses 3 jogos. Concordo, e já foi uma avaliação minha, a gente acabou concedendo muito espaço para a equipe no segundo tempo, e o trabalho da semana é para tentar ajustar isso mesmo, mas eu sei, é uma tendência natural, e foi até algo
foi pauta do intervalo. Quando a gente acaba construindo o placar, há um relaxamento e uma diminuição um pouquinho da intensidade, mas a gente tem trabalhado bastante durante a semana para que a gente que isso não aconteça mais em outros jogos. Márcio, todos os gols do Joinville até aqui na Copa Santa Catarina saíram de bola parada. Então eu quero te ouvir sobre isso, o que você trabalhou essa semana. Trabalha bastante o antídoto para que a gente não vai ser pego de surpresa, né? Porque está evidente, né? São 5 gols, 4 em escanteio e falta lateral e outro de pênalti. Então é trabalhar muito exaustivamente para que a gente possa anular essa arma deles. Márcio, o nosso trio de ataque hoje é composto com 2 atletas, né, que abrem bem o jogo, o Levi e o Giovani. E ambos fazem o facão de cortar para o meio, e eu vi que nos 2 jogos, né, dos 3 jogos, às vezes tu acaba invertendo a posição deles. O outro atacante que tu tem é o Batatinha, que não é um centroavante de ofício, certo? A minha pergunta é, as chances dadas ao Yuri Tanque, a bola às vezes não está chegando para ele finalizar. A grata surpresa do Batatinha fazendo esse falso 9 faz com que você vá manter esse estilo de jogo ou vai manter os 2 extremos abertos com o centroavante jogado mais dentro da área? Excelente pergunta. Uma das coisas que eu sempre procuro fazer é uma reflexão daquilo que eu gosto, daquilo que eu penso e o que é melhor para a equipe, né? Então a gente ainda está nessa fase de ajustes. Eu estou tentando não tirar um pouco a característica da equipe. Falou, é uma equipe que tem beiradas que tem muita velocidade, e isso é importante porque nos dá uma possibilidade de ter uma transição muito forte e ser agressivo, mas também eu também gosto de um modelo de jogo onde a gente retém e permanece mais com a bola, né? Então esse jogo do Batatinha me agrada bastante, porque ele faz ele consegue sair um pouquinho mais da área, conseguir construir superioridade, aproximar mais do Juninho, dos meias também, do Marquinho, dos outros atletas, mas o Yuri também tem essa capacidade. Eu tenho visto que ele tem essa capacidade e ainda tem essa característica de ser um jogo um pouquinho mais de pivô que sustenta. Então, só que como jogam 11, né, e tem essas possíveis substituições, vamos tentar ver quem vai estar no melhor momento para que a gente consiga dar sequência e que seja melhor para o Marcílio Dias. Márcio, dentro dessa tua convicção de fazer, vamos dizer, os 11 para o teu esquema tático, tu já tem os 11 que tu considera titular? Ou eu sei que o técnico geralmente diz que é a equipe toda até para manter o vestiário unido, mas tu tem 11 ou tu depende do adversário para fazer esse 11? São 2 questões. Primeiro, eu não tenho essa pressa de definir porque, reforço, a gente tem um elenco muito qualificado. Vamos voltar um pouquinho no jogo contra o Barra, e que o potencial, eu até falei, né, a dificuldade que o Giovani estava tendo de se adaptar a jogar no lado contrário. E nesse jogo a gente viu como ele já teve facilidade vindo para cá, né? E a adaptação de outros atletas e tentar encontrar um sistema que possibilite que todos eles façam melhorem, né? Então eu não tenho essa pressa de definir time titular, primeiro porque eu tenho muitos atletas que podem mudar a partida ou começar, dependendo de uma formação, o que a gente vai enfrentar o Joinville. A gente vinha jogando com o Lucas Costas e com o Silvio. A gente fez o diagnóstico que o Rony seria fundamental na questão da bola parada e foi, né? A gente acabou sofrendo um pouquinho com a equipe da Chapecoense em escanteio e o Rony foi um cara fundamental para aquele jogo e nos ajudou muito. Talvez outros atletas tenham a possibilidade do Ayrton, que é um cara também fundamental, que chegou depois, o Marquinhos já incorporou. Então eu tenho uma série de situações que não me faz ainda ter a certeza assim, bater o martelo e dizer essa é a equipe titular e os outros estão fora, né? Tem muitas variações que podem nos ajudar. Márcio, no último jogo você não teve à disposição 5 atletas que estavam, né, no departamento médico, entre eles até mesmo o Levi, que foi um jogador que foi utilizado nas 2 primeiras rodadas.
Gostaria de saber se tem como você atualizar a situação médica desses jogadores que estão no departamento do Marcílio. Levi já retornou, está treinando normalmente. O Milani, amanhã, hoje de tarde a gente vai fazer um teste, provavelmente já deve ser incorporado, um desconforto, a gente está sendo prudente, como eu falei, para que a gente não perca ele para o restante da competição, né? O Luiz e o Jorge e o Luan é um caso um pouquinho mais complexo, aí o departamento médico vai ter um posicionamento, eles, dois até fizeram ressonância hoje, mas a perspectiva é boa, mas ainda vai ter um gap ainda para que eles voltem a estar à disposição para treinar normalmente. Márcio, ao longo dos anos, o Marcílio sempre foi uma equipe que buscou sempre atacar, né? Diante disso, até mesmo para a torcida conhecer um pouco melhor o seu trabalho, o Marcílio Dias, do professor Márcio Coelho, será que equipe? Qual a ideia e modelo de jogo que o professor Márcio Coelho quer implantar com esse grande plantel que tem hoje à sua disposição? Assim, no meu modelo ideal, eu amo a ofensividade, gosto, acho que faz parte do DNA, não só do Marcílio, mas do futebol brasileiro. Mas uma equipe hoje, dentro do cenário, ela precisa ser uma equipe equilibrada, né? E isso leva tempo. É muito mais fácil hoje tu arrumar o sistema defensivo e ir progredindo, né? Com certeza é muito mais fácil tu fazer um jogo de defensivo, de organização, do que tu construir modelos de coordenação ofensiva. Isso gera muito mais tempo. Então, a prioridade, a princípio, é organizar, ser uma equipe segura e já ir evoluindo no sistema ofensivo. E eu acredito que a gente já está nesse caminho. Acredito que a gente já está percorrendo esse caminho e acredito que nesse jogo a gente já vai ver uma evolução das outras 3 partidas.